A Disney acabou de anunciar oficialmente uma série sobre o Obi-Wan Kenobi pro Disney Plus. E com o Ewan McGregor voltando pro papel de Obi-Wan, que ele interpretou lá na trilogia prequel de Star Wars. E eles também falaram sobre qual período em que a série vai se passar, e é isso que é interessante, porque tem alguns quadrinhos de Star Wars que já indicam pra gente quais histórias devem ser contadas sobre o Obi-Wan. E aí, meus amigos, tudo certo com vocês? Eu sou o Kaique. Se você for novo aqui no canal e quiser se inscrever, é só clicar aqui embaixo. Se estiver gostando do vídeo, puder deixar aquele like, eu agradeço muito. E me segue lá no Instagram também, porque tem um monte de foto legal, beleza? Então vamos falar sobre a série do Obi-Wan, essa bomba aí que caiu no mundo de Star Wars. Então, uma série sobre o Obi-Wan Kenobi foi divulgada lá na D23, o evento que a Disney faz sobre as franquias dela. E o site oficial de Star Wars já divulgou que essa série do Obi-Wan vai se passar 8 anos depois dos eventos do episódio 3, A Vingança dos Sith, o filme que terminou com o Obi-Wan deixando Luke bebê lá em Tatooine. E a gente sabe que depois desses eventos, o Obi-Wan ficou exilado lá em Tatooine por volta de 20 anos, para ficar perto do Luke, protegendo o garoto, já que ele era o filho secreto do Darth Vader. E é bom a gente lembrar que durante esse exílio, o Obi-Wan teve que esconder a verdadeira identidade dele, para ninguém saber que ele era um Jedi, já que o Império estava caçando os Jedi da galáxia desde a Ordem 66. Então, resumindo, a gente já sabe que o Obi-Wan ficou uns 20 anos exilado lá em Tatooine depois do episódio 3. E a novidade é que essa nova série do Obi-Wan já foi confirmada, que vai se passar 8 anos depois do final do episódio 3. Guarda esse número 8 aí que é importante. E o que a gente já sabe que aconteceu nesse período de 8 anos depois do episódio 3? O interessante de verdade é que já houve histórias no universo de Star Wars, especificamente sobre a vida do Obi-Wan, que se passam exatamente nessa época de 8 anos depois do exílio dele do episódio 3. A edição número 7 da revista Star Wars, que é canônica e faz parte do universo dos filmes, acompanha a história de uma grande seca que aconteceu em Tatooine, quando o Obi-Wan já estava exilado por lá. Eu não vou dar muito spoiler, mas vou resumir o que acontece aqui na história. Basicamente, um grupo de ladrões passa a roubar várias vezes a água dos moradores de Tatooine, e o Obi-Wan acaba interferindo na situação para impedir esses bandidos de continuarem roubando as pessoas. E só para vocês saberem, essa edição número 7 de Star Wars foi publicada aqui no Brasil nesse encadernado aqui, ó, Star Wars Confronto na Lua dos Contrabandistas. Ele tem várias outras histórias também, que eu inclusive já comentei aqui no canal, num vídeo que eu vou deixar marcado aqui nos cards e na descrição para você conhecer esse encadernado aqui, beleza? Mas o pulo do gato vem agora, porque o editor dessa revista aqui, o Jordan D. White, já confirmou no Twitter que nessa história aqui da Grande Seca, o Luke Skywalker tem por volta de 8 anos de idade, ou seja, a história se passa 8 anos depois do nascimento do Luke no episódio 3. E como já foi confirmado que essa nova série do Obi-Wan vai se passar 8 anos depois do episódio 3, então a gente conclui que o seriado se passa exatamente na mesma época dessa revista aqui. As duas se passam por volta de 8 anos depois do episódio 3, é a mesma coisa. Então vamos analisar como é que tá a vida do Obi-Wan aqui nessa época, pra gente ver o que pode ser abordado nesse novo seriado. Número 1. Logo no começo da história, o Obi-Wan diz que, na época da Grande Seca, fazia anos desde que eu tinha tocado no Sabre de Luz. Eu não era mais o general Obi-Wan Kenobi. Eu não era mais o Mestre Jedi. Então o Obi-Wan dessa época estava ficando enferrujado porque ele ficou muito tempo sem lutar. E como ele mesmo diz, muitos anos sem nem usar o Sabre de Luz. Por isso que lá na luta do Obi-Wan contra o Vader no episódio 4, o Obi-Wan já não estava no topo das capacidades dele, porque ele ficou muito tempo parado. O próprio George Lucas já disse que aquele Obi-Wan velhinho ali já não tinha todo o potencial que ele tinha antigamente. Episode 4, it was a fight between a very old man and a man who was only a partially a man and mostly a mechanical being. So it wasn't really much of a sword fight at all. E por isso a série deve abordar essa fase da vida do Obi-Wan em que ele tá há anos sem lutar. E já não tem mais aquela confiança toda de ser um general do exército da República. Eu acho que a gente vai ver um Obi-Wan mais experiente na força, porque ele tá mais velho, tá mais sábio, mas com um potencial físico um pouco menor,
porque ele tá mais velho, tá ficando mais enferrujado porque já não luta há muito tempo e tá ficando sem prática de combate. E outro ponto muito interessante dessa época aqui da vida do Obi-Wan é que nesse momento ele era distante do Luke Skywalker criança, porque o tio do Luke não queria que ele treinasse para ser um Jedi. O Obi-Wan até diz: eu devia ter treinado o garoto, mas o tio dele nunca permitiu. Então o Luke pode sim dar as caras nessa série como um moleque na versão criança dele, porque como a gente tá vendo, o Obi-Wan fica meio que rodeando o Luke, dando uma checada nele pra ver se tá tudo bem e tal, mas sempre vigiando de longe, porque o Luke era proibido de treinar pelos tios dele. E pra fechar aqui agora, vamos falar do ponto que eu acho mais marcante dessa fase da vida do Obi-Wan, que era o fato dele não poder deixar ninguém saber que ele era o Jedi Obi-Wan Kenobi, porque ele colocaria a si mesmo e ao Luke Skywalker em risco. Quer ver? Tem uma cena em que o Obi-Wan tá vendo os bandidos ladrões de água na cidade e bem de longe ele usa força pra quebrar as armas dos caras. E logo depois ele diz: eu não devia ter feito aquilo e sabia disso. Havia muito em risco. Depois daquele dia, decidi que seria melhor se eu não voltasse mais à cidade. Então o Obi-Wan tinha muito medo que descobrissem que ele era um Jedi, porque ele não queria atrair atenção pro Luke Skywalker. Por isso que ele diz que havia muito em risco ao usar a força para quebrar aquelas armas dos bandidos. Ele depois até faz um desabafo. O povo daqui tá morrendo, enquanto eu não faço nada. Não posso lutar como Jedi, não posso treinar o garoto. Eu tô perdido, mestre. Perdido. Então eu acho que a série pode acabar abordando esse conflito que o Obi-Wan enfrenta nessa época, que é o fato dele querer lutar pela justiça, mas não poder, pelo menos não livremente, porque a missão principal dele era se disfarçar para conseguir ficar próximo do Luke Skywalker e proteger o garoto enquanto ele crescia. O Obi-Wan dessa época aí não saía lutando com o sabre dele, igual ele mesmo faz lá na cantina do episódio 4, que se passa 10 anos depois dessa HQ, porque antes ele ainda tinha que preservar o disfarce dele de Jedi e esperar o Luke crescer, né? Então ele não podia dar bandeira que era um Jedi nesse meio tempo. Só que aí que vem a parte interessante desse conflito do Obi-Wan, porque ele meio que começa a arranjar formas de lutar que não revelam que ele é um Jedi. Por exemplo, ele vai lutar contra aqueles ladrões de água à noite, e ele quebra os faróis do speeder deles, para que eles simplesmente não vejam quem é que está atacando eles. E aí, nas sombras, o Obi-Wan usa a força para atacar os caras. Só que nessa luta você até repara que ele não usa o sabre, porque se a intenção era lutar nas sombras e na escuridão, realmente não fazia sentido ele usar um sabre de luz. Outra cena de ação muito legal que o Obi-Wan tem que disfarçar o fato dele ser um Jedi acontece na edição 20 de Star Wars, quando o Obi-Wan acaba lutando contra o Chrysanthemum Negro, o caçador de recompensas. O Obi-Wan usa a força para jogar terra e pedras no olho do Chrysanthemum, e só depois que o caçador fica meio cego e não consegue mais ver o que está acontecendo, que o Obi-Wan liga o sabre para atacar. Então o Obi-Wan tinha tanto medo de ligar o sabre e revelar que ele era um Jedi, que ele tentou primeiro cegar o cara jogando terra ali no olho dele para garantir que o caçador não fosse ver o sabre de luz dele. Então a série provavelmente vai abordar esse tipo de conflito, dessas situações, em que o Obi-Wan tem que conseguir dar um jeito de lutar e agir sem mostrar que ele é um Jedi na cara dura, entende? Porque, resumindo, a missão principal dele nessa época era conseguir ficar disfarçado para proteger o Luke. E como isso já é muito bem estabelecido dentro do cânone de Star Wars, a série não pode fugir muito disso. Ela tem que contar uma história nova dentro desse ambiente que a gente sabe que cercou o Obi-Wan nesse período da vida dele. Então, enfim, é mais ou menos isso que eu acho que vai ser abordado nessa série do Obi-Wan, esse momento do Obi-Wan em que ele tem que se disfarçar, que não pode revelar que ele é um Jedi, que ele tem muitos conflitos entre ter que agir pela justiça ou ficar isento sem fazer nada, simplesmente para proteger o Luke. Enfim, a gente pode ver conflitos bem interessantes sobre o Obi-Wan questionando o papel dele como Jedi nessa época do Império. Digam aí o que vocês esperam dessa série. Eu acho que a gente vai ver um Obi-Wan mais experiente na força, né? E tô bem empolgado, cara. Acho que é o momento ideal pro Ewan McGregor voltar pro papel de Obi-Wan, que é um personagem incrível. Se vocês curtiram o vídeo, puderem deixar aquele like, eu gostei, eu agradeço muito, me ajuda demais. Se vocês quiserem compartilhar o vídeo, eu também agradeço muito. E se vocês forem novos aqui no canal, convido vocês a se inscreverem e também a me seguirem lá no Instagram, que o link tá aqui embaixo na descrição, que eu sempre boto stories lá falando desses assuntos da cultura pop, fotos e tudo mais, beleza? Então eu fico por aqui, a gente se vê na próxima. Valeu, show! E hello there!